pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é falando sobre erros na maquiagem. Gente, não tô querendo tirar sarro de ninguém, não tô querendo dizer que você se maquia errado. Eu acho que o jeito certo é você se sentir bem. Mas eu vou mostrar a diferença entre usar as técnicas certas e o jeitinho que a gente faz na correria no dia a dia. Porque às vezes no dia a dia a gente não presta atenção na maquiagem que a gente está usando e nos erros que a gente está cometendo. Então a gente acaba se desvalorizando, por exemplo, diminuindo nossos olhos ou passando batom errado. A gente não presta atenção nessas coisas na correria. Então eu vim mostrar para vocês a diferença de fazer um olho certo e o outro errado. Então, gente, mais uma vez, não tô querendo tirar sarro de ninguém. Eu vejo por fotos, alguma coisa assim, que a pessoa se desvaloriza com a maquiagem, entendeu? Assim, não dá o destaque nos pontos certos do rosto. Então, eu quero pedir desculpa também se a iluminação variou durante o vídeo. Às vezes ela ficou um pouco amarelada, um pouco mais azulada, mas é porque eu tô usando a luz natural. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês percebam a diferença, que um detalhe na maquiagem pode deixar assim o seu olhar muito mais bonito, a maquiagem muito mais profissional, tá bom? Então, vamos conferir o vídeo? Então, vamos começar pela base. Gente, o principal erro da base é comprar a base mais escura que o tom da sua pele. Então, eu vou aplicar, assim, esse lado eu vou fazer os erros e aqui eu vou fazer o certo, tá? Então, vamos começar pelos erros e eu vou aplicar e já volto. Bom, pessoal, então eu apliquei a base. Essa base até que não é tão mais escura que o tom da minha pele. Mas tem pessoas que colocam assim muito mais escuro e dá pra perceber essa diferença. E ainda para uma base aqui, ó, e fica marcado. Aqui não vai aparecer tanto, mas aqui fica super marcado e dá pra ver que a base tá mais escura. Agora desse lado, eu vou aplicar o certo. Gente, outro erro muito comum é querer pegar uma gotinha de base, né, mãe? Uma gotinha de base e querer passar no rosto todo. E aí a pessoa fica assim, ó. Esfrega, esfrega, esfrega e passa aqui e o rosto chega a ficar vermelho de tanto espalhar a base pra tentar um efeito natural e não vai cobrir nada. Então a gente pega uma boa quantidade de base e aplica. E espalhe em todos os cantinhos do rosto, isso é muito importante. Gente, nunca esqueça de um ponto muito importante, que eu acho que todos os vídeos que eu falo de preparação de pele eu falo, desce pro pescoço, para não ficar essa divisão que é muito feio. Então espalha bem e desce pro pescoço. Vamos para o corretivo. O erro mais comum no corretivo é aplicar ele só na olheira. Então, ó, vem com batidinhas, aplica um corretivo mega branco, assim, bem mais claro que o tom da pele, e aplica só aqui, ó. E deixa o corretivo assim. Gente, isso aqui no flash fica muito feio, então não façam isso. O corretivo, ele tem que ser espalhado, pra não ficar aquele destaque no rosto, ainda mais se ele for mais claro que o tom da sua pele. Então, a gente vem dando batidinhas e faz o Vzinho. Ó, e isso já ajuda a dar uma iluminada nessa região. Ó, espalha aqui do lado, faz o Vzinho, toda essa parte aqui. Gente, no vídeo eu não tô vendo assim, não tá destacando tanto. Assim, mas pessoalmente, fica muito estranho, a base mais escura, isso aqui bem claro. Vocês já devem ter visto alguém fazer isso. Então, ó, deixa bem uniforme, não deixa aquele destaque e espalha bem. Pronto. O pó, eu acho que o único erro que pode cometer é passar ou muito pó, muito assim, fica aquela pele muito carregada, ou usar de tom errado. O pó eu vou passar rapidinho e aí eu volto com o próximo passo.
Próximo passo é o contorno. Então vamos lá. A Adri falou no vídeo que contorno emagrece. Então vamos afinar o rosto. E deixa o contorno assim, ó. Super marcado. Que dá pra ver que você fez um contorno aqui, entendeu? Com a intenção. Gente, contorno é muito discreto. Então você vem aqui e só dá uma sombrinha aqui, ó, no rosto, pra dar um desenho. Vem aqui. Não assim. Bem discretinho, ó. Aí o blush. Pega qualquer pincel que tá lá na penteadeira. Vem e faz só uma bolinha de filó aqui, né? Dá um sorrisinho. E ó. Só aqui, né? Não é assim também, gente. Ai, mas gente, o blush é assim, ó, bem de levinho, só pra dar uma coradinha. Pessoal, lembrando que são 3 linhas, igual eu ensinei no vídeo de preparação de pele pra vocês. Contorno, blush e iluminador. Gente, o blush não vem aqui aonde tá era o lugar do iluminador. Ele vem só acima do contorno, mas as pessoas querem ficar com cara de saúde, ó. Coloca muito blush. Então vamos lá. Gente, o próximo passo é a sobrancelha. Gente, a minha sobrancelha, ela já é escura assim. Quando eu era mais novinha, o meu cabelo era loiro e a minha sobrancelha era preta. Então assim, não é porque ela naturalmente é preta que eu preciso passar o lápis preto nela. Não, vocês têm que escolher um tom de marrom. Tem um quarteto da Dylos, eu vou tentar deixar a foto pra vocês. São 3 tons de marrom. Um mais claro para loiras, um médio e um escuro. Gente, é um desses 3 tons que vocês têm que usar. Não use preto porque deixa a sobrancelha muito marcada, principalmente lápis. Eu vejo muito aquele desenho de lápis, gente, fica muito feio, muito artificial. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como as pessoas fazem, né? Eu vi no tutorial de maquiagem que a sombra fica bem natural a sobrancelha. Então, vamos desenhar, né? Então eu tô com um espelhinho aqui, eu vou fazer com um pincelzinho chanfrado. E, gente, eu tô fazendo com a sombra marrom, as pessoas fazem com sombra preta. Então fica super marcado aquele desenho assim, né, o mais reto possível. Isso quando a pessoa não tenta assim arquear a sobrancelha. E ela sobe com essa sombra e tenta aumentar. E aí fica aquela coisa assim, muito forçado, né? Assim. Então imagina, tem pessoas loiras que fazem isso. Então fica aquele destaque. Gente, eu gosto de usar o lápis para sobrancelha universal. Esse meu aqui é da Marquette. Mas vocês podem usar qualquer sombra clarinha. Então o que a gente vai fazer? De levinho, ó, tentar pôr o espelhinho aqui. A gente vai desenhar a sobrancelha, bem de leve. Não é porque ela é escura que eu tenho que usar uma sombra escura, então eu vou tentar deixar ela mais natural possível. Então, ó, fiz isso, ainda eu venho com um pincel, esses daqui, ó, que parece pincelzinho de rímel, e eu vou esfumar isso daqui. E só, eu só vou preencher as falhas da minha sobrancelha. Eu não vou desenhar e tentar mudar o formato dela. Então, o mais natural possível, ó. E pronto. Gente, olha a diferença da base. Essa daqui tá exatamente da cor da minha pele. Essa aqui já tá mais escura. Olha a sobrancelha aqui marcada. Então, gente, vamos com calma. Quanto mais natural, mais bonito fica. Então, agora vamos para a parte dos olhos. Gente, é a parte, assim, que me dá um certo desespero. E vontade de falar assim, oi, prazer, sou o pincel de esfumar. Eu deixo a sua maquiagem mais bonita. Então, assim, gente, as pessoas deformam o olhar aplicando a sombra, assim, achando que tá valorizando, mas tá diminuindo o olhar, deixando, assim, muito estranha a maquiagem. Então, eu vou mostrar pra vocês 3 maquiagens que as pessoas, assim, mais cometem erros, entendeu? O primeiro é assim, a pessoa pega a sombra branca. Isso quando a pessoa
deixa assim aquele branco, quase branquinho de escola. Aplica só aqui na pálpebra. Aí a pessoa aplica a sombra branca só na pálpebra, isso que, assim, diminui muito o olhar, você tem que fazer um esfumadinho marrom aqui. E ainda vem com lápis preto na linha d'água. E aí ela só faz isso e está pronta. Gente, isso desvaloriza muito o olhar. Olha, o olho diminui bastante. Aí, muitas pessoas também fazem é pegar a mesma sombra e passar aqui até a sobrancelha. Às vezes a gente pega a sombra verde dourada. Gente, pelo amor de Deus. Sombra é aqui. Aqui é um esfumadinho, bem bonitinho. Não assim a pálpebra toda. Daí, não contente, ela vem com a sombra branca e passa até aqui, né? Até abaixo da sobrancelha. Pronto. Gente, assim diminui muito mais o olhar. Olha a diferença de um olho pro outro. Deixa o olho mais inchado. Se você já tem a pálpebra gordinha, isso aqui fica bem mais inchado e diminui muito, desvaloriza o olhar. Então, gente, sombra branca é aqui e pra iluminar bem pouquinho abaixo da sobrancelha e um esfumadinho. A sombra nunca é na pálpebra toda, sempre tem que ter um contraste. Não assim, às vezes passa rosa até a sobrancelha, verde. Vai dizer que vocês nunca viram pessoas fazer isso. Então, beleza. Assim é no dia a dia, pra trabalhar, um passeio durante o dia. E na balada? A pessoa vem... Gente, isso eu vejo muito. Vocês não têm noção. Aí a pessoa pega a sombra preta com o pincel de esponjinha. E aí, maquiagem finalizada. Gente, quem já não viu maquiagem assim, meia preta, meia branca, sem esfumar nada? Aqui ficou manchadinho por causa que eu passei a sombra branca na pálpebra toda. Mas quem nunca viu alguém com uma maquiagem assim? Ó. Então, vamos ver mais ou menos como era pra fazer? Pra começar a esfumada, a gente precisa de um marrom um tom acima da nossa pele. Eu vou pegar esse daqui, ó. Ele é um tomzinho de café com leite. Então, eu vou pegar ele com o pincel de esfumar. Então, a gente pega ele pra criar uma profundidade aqui no olhar, ó. Isso vai facilitar na hora que a gente vier esfumar o preto. Então, a gente esfuma ele, que dá uma profundidade no olhar, valoriza, aumenta os olhos. Então, ó, esfumamos o marronzinho. Agora, você pode até usar o pincel de esponjinha e a gente vem só no cantinho externo. Eu gosto de aplicar um lápis preto primeiro, mas como esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou aplicar só com o pincel de esponjinha. Terminei, agora a gente vem com o pincel de esfumar e a gente vai esfumar as bordinhas desse preto. Então, ó, pessoal, eu esfumei bastante. Agora a gente vem com uma sombrinha branca abaixo da sobrancelha, bem pouquinho para não ficar marcado, e a gente aplica aqui, ó, para dar uma iluminada. Aplicou essa sombra, a gente já dá mais uma esfumada, porque ela não pode ficar assim, um risco branco e aí vem a sombra marronzinha. Então, ó, a gente já esfuma. Aí a gente vem com a sombrinha branca e pode aplicar assim na pálpebra, você pode usar a sua sombra branca. Mas assim, gente, é tudo com... Mas, gente, é tudo bem esfumadinho. E da mesma forma que a gente esfumou aqui o côncavo, a gente também tem que esfumar essa divisão entre o branco e o preto. E o que que a gente vem? Novamente com a sombra marrom. Então, eu vou pegar a mesma sombra marrom e eu vou aplicar aqui nessa divisão, ó. Pra quê? Pra dar uma esfumada. Pra não ficar aquela marcação muito feia do branco pro preto.
Pronto, já esfumei aqui o cantinho externo, côncavo. Gente, olha a diferença que dá. Agora eu vou para o delineador. E aí, delineador, a gente não pode fazer assim com muita pressa. Aí a pessoa vem, estica aqui a pálpebra e passa. E aí faz um traço assim de qualquer jeito. Isso quando não puxa muito a pálpebra assim, e a hora que solta fica tudo zigue-zague. E aí depois, o rímel tem que passar rapidinho. Vem e faz assim, ó. Tô pronta! Não, pessoal. O delineador tem que ser com muita calma. Pra não deformar o olhar, pra não diminuir. Gente, cada detalhe faz muita diferença na maquiagem. Vou fazer o meu delineador rapidinho, eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas acho que vai dar pra vocês terem uma noção. E se você gosta de cantinho externo bem marcadinho, aí você vem aqui no final da maquiagem e faz o gatinho. Pronto, ó. Aí você fica com o cantinho externo marcado e não deforma tanto o olhar. Agora, eu tenho os olhos pequenos, então eu gosto de passar o lápis bege na linha d'água. Não o preto, porque ele vai diminuir ainda mais meu olhar. Se você tem os olhos grandes, para não ficar assim tão feio só aqui na linha d'água, você pode esfumar um pouquinho com marrom, para dar uma... para não ficar tão marcado assim. Então, eu vou aplicar o lápis bege na linha d'água. Ó, gente, o lápis bege, ele vai abrir o meu olhar. E pra marcar a parte de baixo dos olhos, eu vou esfumar com uma sombra marronzinha ou preta. Eu vou pegar com o próprio pincel de esponjinha uma sombra marrom. Eu vou aplicar aqui abaixo, ó. Sempre esfumando, tá? Nunca deixe nada marcado na maquiagem, isso aqui é tudo acabamento. Olha a diferença de um olho pro outro, gente. Olha a diferença. Esse aqui tá muito maior do que esse. Então, meus olhos já são pequenos. Se eu fizer uma maquiagem assim, eu vou desvalorizar muito o meu olhar, né? Então, agora eu venho com o rímel. E assim, várias camadas. Rímel, gente, não é só fazer assim, são vários movimentos. Então você faz zigue-zague, puxa os cílios, vem pela parte de dentro, ó. Aqui na parte de baixo também é muito importante, abre bastante o olhar. Bom, pessoal, então é isso. Olha a diferença de um olho para o outro. Olha. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho nesse vídeo. Se vocês conhecem alguém que faz alguma coisa que eu falei nesse vídeo, algum erro, manda esse vídeo como indireta, tá bom? Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui no canal, deixe sugestões de vídeo aqui nos comentários pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo pra você receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!